Good to be with you. Yes. É muito bom estar com vocês And to share in this celebration and call to commitment that you have tonight. e poder compartilhar deste chamado ao compromisso e dessa celebração que vocês têm hoje aqui. I've enjoyed the creativity of your worship. Eu gosto muito da criatividade da sua adoração, Both the dance and the flags, and then us singing and giving praise to the Lord Jesus Christ. tanto as danças, as bandeiras, as canções, tudo para louvar ao Senhor. And I love your theme, passing the baton. E eu amo este tema, passando o bastão. I was watching the videos in the beginning and saw the pictures of people in the relay races. Eu estava assistindo o vídeo antes do início do culto e ali nós vimos aquelas pessoas correndo na corrida de revezamento. And so with a theme like that, it's rich with meaning and as a wonderful picture for us. E, portanto, um tema como esse tem uma grande riqueza de significado e uma grande importância para nós. So Pastor, thank you for inviting me to be a part of this. Então, pastor, muito obrigado por convidar-me, por fazer parte disto. I remember, I think it was either 2 Olympics ago where this passing the baton was an important factor. Eu me lembro, se não me engano, cerca de 2 Olimpíadas atrás, quando esta questão do momento da passagem do bastão foi algo muito importante. If I remember correctly, the American relay team that was doing, I believe it was the 440 or the 400 meters. Se eu me lembro direito, era o time americano que estava correndo na corrida de revezamento, se não me engano, 400 metros. They were expected to win a medal. E eles estavam esperando um ao outro. But the problem was, in the relay race, someone dropped the baton. Mas o grande problema era que na troca, no revezamento, alguém acabou derrubando o bastão. And you realize that the most crucial point in the race, in a relay race, is to pass the baton. E você deve entender que o ponto mais crucial numa corrida de revezamento é exatamente o momento da passagem do bastão. In fact, you really don't have a choice in that relay race. You have to pass it. E realmente na corrida de revezamento você não tem chance, você tem que passar o bastão. And in that short period of time, as 2 runners are running together, is when the race can be won or it can be lost. E é exatamente neste momento, quando 2 corredores estão correndo bem próximos um ao outro, em que esta corrida pode ser vencida ou pode ser perdida. It would be easy to run the whole race, one person holding on the baton to yourself. Seria muito fácil uma só pessoa correr a corrida inteira segurando o bastão para si mesmo. Can you imagine a relay race where the first runner keeps the baton and just keeps running? Você consegue imaginar uma corrida de revezamento onde o primeiro corredor mantém o bastão e simplesmente continua correndo? All the other runners are watching him go by. E todos os outros corredores começam a olhar ele passar. They think he's gone crazy. E eles pensam, ele deve estar ficando maluco. And they might ask him the question, why didn't you hand off the baton? E eles vão perguntar por que ele não passou, por que ele manteve o bastão. He might say, I was afraid you might drop it. E ele então dirá, eu estava com medo de que vocês derrubassem. But the answer might be, or is, Mas a resposta será, ou é, you have to pass the baton. você tem que passar o bastão. It's a relay race. É uma corrida de revezamento. One person can't beat 4 people. Uma pessoa não pode ser 4 pessoas. You need all 4 Você precisa dos 4 to win the race. para ganhar a corrida. We also have to understand there's an important element in passing the baton. Nós também precisamos entender que há um importante elemento na passagem do bastão. There is an element of risk. Há um elemento de risco. You have to risk it being dropped to still pass it. Você tem que arriscar acabar derrubando no momento da passagem. And risk also relates a lot to us as Christians and our faith.
E o risco também recai sobre nós cristãos em relação à nossa fé. In fact, one of the core values of the Christian and Missionary Alliance is taking faith-filled risks. E exatamente um dos credos centrais da aliança, um dos valores centrais é exatamente correndo riscos pela fé. So for all of us as Christians, Então, para todos nós como cristãos, there's an element of risk in our faith. há um elemento de risco na nossa fé. Without knowing the outcome, Sem saber o resultado. just as in the video we saw when Abel gave his gift, his first fruit, Como neste vídeo nós vimos que Abel entregou as suas primícias, o seu primeiro fruto. he was making a step of faith Ele estava tomando um passo de fé. that God would provide. E que Deus iria prover. And so I would like us, at least in this message, to talk a little bit about what it means to take the risk. E eu gostaria, então, nesta mensagem, que a gente falasse um pouco sobre a questão do que é necessário para tomar esse risco. To pass the baton means you have to let go of the baton. Para passar o bastão significa que você tem que deixar o bastão seguir. And this is no more seen than in the issue of developing a new generation. E isto não é visto de maneira mais evidente como na questão da mudança de gerações. In 2 Timothy chapter 2, Em 2 Timóteo, capítulo 2, the apostle Paul writes to his spiritual son Timothy. o apóstolo Paulo escreve para o seu filho espiritual Timóteo, Possibly the last letter that the apostle Paul wrote. provavelmente a última carta que Paulo escreveu. Now, if you were writing your last letter, Agora, se você estivesse escrevendo a sua última carta, the last thing you would write to your family, a última que você escreveria para a sua família, don't you think it would be the most important letter you write? você não imagina que essa seria a sua carta mais importante a ser escrita? So as he speaks to his spiritual son, Então, enquanto ele fala com o seu filho espiritual, he is saying, these things I leave with you as a priority in the continuing of God's blessing in your ministry. e ele disse, e estas coisas eu estou deixando você encarregado da prioridade de levar estas coisas adiante no Senhor. And so he says in verse 1, E então ele diz no verso 1, Timothy, my dear son, be strong to the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. There is a practice and a foundation in this passage. Há uma prática e um fundamento nesta passagem. Let me speak to the foundation. Deixe-me falar sobre o fundamento. Timothy, my dear son, be strong through the grace of God. Timóteo, meu filho, seja forte na graça de nosso Senhor. You will never take the risk of faith, the step of faith in ministry and service unless you are strong in the grace of God. Você nunca vai tomar um risco de fé, a não ser que você seja forte no Senhor. What does it mean to be strong in the grace of God? O que significa ser forte na graça do Senhor? This was important for Timothy because we know Timothy was a timid young man. Isso é importantíssimo para Timóteo, porque Timóteo era um jovem muito tímido. And so the apostle Paul, his spiritual father, was saying, young man, E assim o apóstolo Paulo, o pai espiritual, estava dizendo, jovem, take your stand in the grace of God. tome a sua posição na graça do Senhor. What does that mean? O que isso significa?
You belong to Jesus. Você pertence para Jesus, a Jesus. God loves you. Deus te ama. You are his child. Você é seu filho. He is your father. Ele é seu pai. Nothing can take that away from you. Nada pode tirar isso de você. You see, if you don't know that, Você vê, se você não souber disso, if you don't believe that in the core of your being, se você não crer nisso no íntimo do seu ser, you will never take the risk você nunca tomará o risco and you'll never pass the baton. e você nunca passará o bastão. You will never attempt great things for Jesus. Você nunca alcançará grandes coisas para Jesus. You will never give the first fruits, your best, Você nunca dará as suas primícias, os seus primeiros frutos, o melhor, because you don't trust the one that loves your soul. porque você não confia naquele que te ama tanto. I want you to consider that what enables us to pass the baton, to take the risk, to develop other people, to make disciples, Eu quero que você considere que o que nos capacita a passar o bastão, a fazer discípulos, what enables us to give of ourselves, o que nos capacita a nos entregar a nós mesmos, is because we know that no matter what happens, é porque nós sabemos que não importa o que aconteça, whether we are successful or we fail at our attempts in service, quer sejamos bem-sucedidos ou venhamos a falhar em nosso intento de ministério, there is one thing you're not risking. há uma coisa que você não está arriscando. You are not risking his love for you. Você não está arriscando o amor dele por você. You are not risking your soul. Você não está arriscando a sua alma. You are not risking your salvation. Você não está arriscando a sua salvação. Because you see, your salvation is in his hands. Porque veja, a sua salvação está nas mãos dele. You are not risking his disfavor. Você não está arriscando o seu desfavor. How can you risk his disfavor? Como você poderia arriscar o seu desfavor? It says in Romans 8, nothing will separate you from the love of Em God. Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus, Not height nor depth, nem altura, nem profundidade, not your success or failure, nem seu sucesso ou falha, not your feeble attempts or your best talents. não as suas tentativas ínfimas ou os seus melhores talentos. You can step out in faith Você pode dar o passo da fé, because you belong to Jesus. porque você pertence a Jesus. You're safe. Você está seguro. You're secure. Você está seguro. Same thing, right? Você entende? You belong to Jesus. Você pertence a Jesus. Now, I keep repeating that to you because I think this is one thing we need to hear. Eu fico repetindo estas coisas porque isso é uma coisa que você precisa ouvir. Because the enemy of our soul wants to tell us we don't belong. Porque o inimigo das nossas almas quer dizer para nós que nós não pertencemos a ele. That if you mess up, E de que se você estragar tudo, if you fail, se você fracassar, God won't love you. Deus não te amará. In fact, he comes and he whispers in our ear, De fato, ele chega e suspira nos nossos ouvidos. you've blown it now. Você está avacalhando tudo. How can God love you? Como é que Deus pode te amar? And the answer of the Word of God is this: I will never stop loving you, says E a Jesus. resposta da palavra de Deus é: eu jamais deixarei de amar você. The reason why we can give and serve and praise and tell others about Jesus and make disciples A razão pela qual nós podemos servir e seguir ao Senhor e fazer discípulos is because the grace of God through the cross of Jesus Christ and through the resurrection, the empty tomb, é por causa da graça do Senhor, por causa da cruz de Cristo, por causa do túmulo vazio. assures us Isto nos assegura that we are His. de que nós somos dele. Do you remember the parable of the talents? Você se lembra da parábola dos talentos? What does it say in the parable of the talents? O que nos diz a parábola dos talentos?
To the one he gave 5, he made 5 more, right? Para aquele que foi dado 5, ele acabou desenvolvendo mais 5, correto? To the one that was given 2, he made a return of 2 more, right? Aquele que recebeu 2, ele conseguiu granjear mais 2, correto? And the one that had 1, what did he do? E aquele que tinha 1, o que ele fez? You remember? Você se lembra? He buried it in the ground. Ele enterrou no chão. The master comes, and what does he say? O mestre volta e o que ele diz? It didn't matter the 2 or the 5, it didn't matter. Ele não se importou com os dos 5 ou dos 2. You took the risk and you invested it. Você tomou o risco e investiu. His condemnation was for the one that did not trust, did not risk, but buried it in the ground. A condenação foi dada àquele que só teve 1 e que não arriscou, que não investiu, não teve coragem e enterrou. And so if we know that we are loved, Então, se nós sabemos que somos amados, if we know we belong to se Jesus, sabemos que pertencemos a Jesus, if we know that nothing can take his love away from us, se sabemos que nada pode tirar o seu amor de nós, then we know that we are safe and we can take the risk. então nós sabemos que estamos seguros e que podemos arriscar. When it says be strong Quando through the ele- grace that God gives you in Christ Jesus, Quando ele diz, seja forte na graça que há em Cristo Jesus, it's a strength that comes from knowing God's love for you. é uma força que vem de conhecer o amor por você, de Deus. I think this is the foundation to all passing the baton. Eu creio que esse é o fundamento de toda a passagem de bastão. We cling to the little we have Nós seguramos o pouco que nós temos, instead of giving it all to Jesus. ao invés de entregarmos tudo a Jesus. I remember hearing a story about a church that did something very interesting. Eu me lembro de uma história a respeito de uma igreja que eu acho muito interessante. They had a big offering plate, Havia um prato muito grande de ofertas. and they put it on the floor in front of the church. E eles colocavam no chão, na frente da igreja. And it was big enough E era grande o suficiente that a whole family could come stand in the offering plate. que uma família inteira podia entrar dentro do prato. And what they called people to commit to E eles, quando eles chamavam as pessoas para seu comprometimento, is not just to put their money in the offering plate, era não somente para eles porem o seu dinheiro no prato das ofertas, but to come and put themselves in the offering plate. mas era para eles porem a si mesmos no prato da oferta. That's what God is saying. I love you. É isso que Deus está dizendo. Eu te amo. You can trust me. Você pode confiar em mim. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar algo para você. Is Jesus trustworthy? Jesus é confiável? Okay, amen. Now, I want you to know it's Saturday night, Eu quero que você saiba, é sábado à noite. and this is my first time in Pastor Adilson's church. E essa é a minha primeira vez na igreja do pastor Edilson. This actually is my first time in a Portuguese-speaking, predominantly Brazilian church. E esta, na verdade, é a primeira vez que eu estou numa igreja de fala portuguesa So com I don't- predominância brasileira. I don't know what to expect. Eu não sei o que esperar. Is that okay? Tá tudo ok? I'm going to take a risk, Eu quero tomar o risco. a faith-filled risk. Uma fé com risco. And you can be mad at me afterwards, but Jesus still loves me, okay? E você pode até ficar com raiva de mim depois, mas Jesus vai continuar me amando. Is Jesus trustworthy? Jesus é confiável? Is he worthy? É Ele confiável? Is he worthy of our praise? É Ele confiável? É Ele digno Is he de worthy of nossa us reading the adoração? Word of God? É Ele digno de que nós compartilhemos a palavra do Senhor? Is he worthy enough for us to risk our lives, to put our lives in the offering plate for Jesus? Será que Ele é digno o suficiente para que nós oferecemos a nossa vida num prato de ofertas para Ele? All God's people said, E todo o povo de Deus diz: amen. Amém. Okay.
So the foundation is that you know you belong to Jesus. Então, o fundamento é que você sabe que pertence a Jesus. I want you to turn to the person next to you and say these words. Eu quero que você vire para o seu vizinho aí e diga essas palavras. You belong to Jesus. Você pertence a Jesus. How many of you that feels good to hear those words? Não é gostoso ouvir essas palavras? Oh, you know it. Você You sabe? wouldn't be here if you didn't know it. Você já sabe disso. Você não estaria aqui se não soubesse disso. I'm not telling you anything you don't know. Eu não estou falando nada que você já não saiba. I'm just reminding you of the truth about who you are in Christ. Eu estou apenas relembrando a você de quem você é em Cristo. Why do I want to pray? Why do I want to praise? Why do I want to serve? Why do I want to give the first fruits? Why do I want to give my life to Jesus? Por que eu vou querer orar? Por que eu vou querer adorar? Por que eu vou querer ofertar, dar minha vida para Jesus? Why would I open my Bible in the morning and read of his words and his message to Por me? que eu vou abrir a minha Bíblia de manhã e ler a sua palavra? Is it because the pastor told me to do it? É porque o pastor me disse para fazer? It's because it's a good habit to do? É porque é um bom hábito a se fazer? Is it because that's what Christians do? É porque é isso que cristãos fazem? Those are okay. Essas coisas são ok. But when I open the Bible to read His Word, when I offer prayers to Him, when we praise Him, why do we do it? It's because He loves us. Mas quando eu abro a palavra, ou quando eu oro, ou quando eu adoro, é porque Ele nos ama. I want to respond to His love. Eu quero responder ao seu amor. That's the foundation. Esta é a fundação, o fundamento. Now here's what happens in passing the baton. Agora, aqui é o que acontece quando nós passamos o bastão. Paul, the Apostle Paul says to Timothy, O apóstolo Paulo disse a Timóteo: you've heard me teach these many things to you. Você me ouviu dizendo estas coisas, essas muitas coisas para você. Now teach these truths Agora ensine estas verdades to other trustworthy people a outros homens fiéis, who will then be able to pass it on to other people. que eles então serão capazes de repassar isso para outras pessoas. Here's the crucial truth. Aqui está a verdade crucial. The church is one generation from losing its way. A igreja está a uma geração de perder-se If we don't pass the baton to the next generation. se nós não passarmos o bastão para a próxima geração. If you read the Old Testament, Se você lê o Velho Testamento, the difference between the book of Joshua and the book of Judges, a diferença entre o livro de Josué e o livro de Juízes, in the beginning of Judges it says, and this is paraphrasing, they forgot to tell the stories of God's victory and God's deliverance to the next generation. no começo ali do livro de Juízes, parafraseando, diz mais ou menos que eles se esqueceram de contar as histórias das vitórias e das batalhas para a próxima geração. The main job of the church is not vision, O principal trabalho da igreja não é visão, nor is it spectacular exercises of organizational prowess. nem é uma espetacular demonstração de organização. It is making disciples and developing leaders. É fazer discípulos e desenvolver líderes. We see churches lose their way because a new generation was not developed. Nós vemos igrejas se perdendo porque a próxima geração não foi desenvolvida. Entrusting to faithful men and women the gospel, this precious gospel message, who will be able to teach others. Confiando esta preciosa mensagem do Evangelho para os próximos que irão dar continuidade à mensagem. And part of that is risky. E parte disso é arriscado. The older generation says, well, younger generation, will you take it up and run with it?
A geração dos mais velhos irá dizer para os jovens: vocês vão pegar aqui o evangelho e correr com ele, levar ele adiante? And sometimes the younger generation is saying, just let go of the baton, I got it. E às vezes a geração dos mais jovens estão dizendo: larga o bastão, eu já peguei. And the risk is saying, let's do this together. E o risco é em nós fazermos isso juntos. It's recognizing that God must raise up a next generation of leadership. É reconhecendo que Deus haverá de levantar a nova geração de líderes. Just about 2 months ago, I turned 60 years old. Apenas 2 meses atrás eu completei 60 anos. I think that makes me an old man now. E eu acredito que agora eu posso ser chamado de um velho. And I'm more and more convinced that I better be raising up another generation of leaders and pastors and disciples. E eu estou mais e mais convencido de que eu preciso trabalhar para levantar uma nova geração de pessoas para fazer discípulos e líderes. Knowing that if we're going to win the race, it's going to be the person that I hand the baton to that's got to take up and run with it. Lembre-se que a pessoa na corrida que vai estar correndo com você, que vai passar o bastão, tem que estar correndo junto com você. We in the church have to constantly figuring out a way to both identify the faithful ones and to entrust them with the truth and with leadership for the future. Nós na igreja temos que estar sempre incumbidos de identificar as pessoas que são dignas, capazes, e então passar para eles, confiar a eles o evangelho. Paul was saying to Timothy, if you don't do this, Paulo estava dizendo a Timóteo: se você não fizer isso, the church will eventually fail that particular local church. a igreja irá eventualmente, essa igreja particular local, ela irá falhar. And part of that is releasing and empowering people to serve. E parte disto é em você transferir o poder para as pessoas. And they may do it differently than we do. E eles podem fazer diferente do que nós estávamos acostumados a fazer. I learned this lesson a couple of years ago. Eu aprendi essa lição há alguns anos atrás. And it's a personal story to me about my sons. É uma história pessoal sobre os meus filhos. I have 2 sons. Eu tenho 2 filhos. One is 33, Um tem 33 anos, married, and he has 2 children. casado, tem duas crianças. He's a pastor. Ele é pastor, Like Tim has 2 sons that are pastors as well. assim como o pastor Tim tem 2 filhos que são pastores também. And my younger son is about 30 years old. E o meu filho mais novo, how old? 31 actually. 31 anos. He's still single. Ele ainda é solteiro. And if you have any suggestions on any potential brides for him, let me know afterwards. E se você tiver alguma sugestão sobre uma noiva em potencial, por favor, me deixe saber. But one Sunday I was preaching at my son's church. Mas num certo domingo eu estava pregando na igreja do meu filho. And as we were riding home, my younger son was with me. E quando nós estávamos dirigindo para casa, o meu filho mais novo estava comigo. And we were talking about the sermon. E nós estávamos conversando sobre a pregação. And he said, Dad, E ele disse: pai, your sermon was inspiring. seu sermão foi inspirador para mim. But he said, when Charlie, his older brother, when he preaches, Mas Charlie, o irmão mais novo, o irmão mais velho dele, quando ele prega, it's engaging. ele nos envolve. So I said, what do you mean by that? Eu perguntei: o que você quer dizer com isso? It's not a competition, by the way. Não se trata de uma competição de qualquer maneira. Inspiring or engaging? Inspirar ou envolver? And I think I know what he was saying. E eu penso que eu entendo o que ele estava querendo dizer. He was saying that my 33-year-old son Ele estava dizendo que o meu filho de 33 anos de idade knows how to communicate to his generation. sabe como se comunicar com a sua geração. If we don't raise up another generation of leaders, Se nós não levantarmos uma nova geração de líderes,
then we'll never reach that same generation with the gospel of Jesus Então Christ. nós nunca iremos alcançar esta próxima geração com o evangelho de Jesus. And so what does it mean to pass the baton? Então o que significa passar o bastão? I'm so encouraged by the young people that were up leading and participating in the beginning of worship. Eu fiquei muito animado com o envolvimento dos jovens aqui participando em toda a adoração. It means that we teach and we entrust. Isso significa que nós devemos ensinar e confiar. We encourage and we empower. Nós encorajamos e então delegamos. We don't micromanage. Nós não fazemos um gerenciamento microscópico. We don't control or crush. Nós não controlamos ou sufocamos. We encourage Nós encorajamos and we identify. e nós identificamos. We recruit. Nós recrutamos. We disciple. Nós discipulamos. We don't tell them necessarily how to do everything. Nós não temos que necessariamente dizer para eles tudo o que eles têm que fazer. My generation tells the next generation how we heard from God over the years and how God blessed us and led us. A minha geração deve dizer para a próxima geração tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Ele nos falou, tudo o que Ele nos transmitiu. And we tell them that if they trust God, E nós dizemos a eles, para eles confiarem em Deus, He will show up powerfully and mightily in their lives. Ele se mostrará poderoso nas suas vidas. We tell them about what it felt like to fail, but know we are loved by God. Nós dizemos para eles como é você falhar, mas ainda saber que Deus te ama. And that's why being strong in His grace is so important. E é por isso que ser fortalecido na sua graça é tão importante. It means we will listen to the Holy Spirit for the Holy Spirit to lead us as a church and a people on what He wants us to do. Isso significa que nós temos que ouvir o Espírito Santo e que Ele nos leve as pessoas sobre aquilo que deve ser feito. It means that the church is a church that is constantly raising up new disciples and new leaders. Isso significa que a igreja está constantemente levantando novos líderes. Why? Por quê? Because if we don't pass the baton, Porque se nós não passarmos o bastão, we lose the race. nós perdemos a corrida. If we don't pass the baton, Se nós não passamos o bastão, if we don't let it go, se nós não deixarmos ir, the next generation will not be able to run the race God has called them to run. a próxima geração não será capaz de correr a corrida que Deus os confiou. God loves you. Deus ama você. It's so simple, isn't it? É tão simples, não é mesmo? We learn it when we were children. Nós aprendemos quando crianças. We sing the song, Jesus loves me, this I know. Nós cantamos a música Deus me ama e isso eu sei. And it seems like we get older, E parece que à medida que nós envelhecemos, and that song seemed so simple. e essa música parece se tornar tão simples. It seems like something that we should move on from, Parece ser algo que nós deveríamos agora nos livrar disso. but it's not. Mas não. Jesus loves us. Jesus loves you. You belong to Him. Jesus nos ama, Jesus ama você, você pertence a Ele. When you give your lives to Him, He will multiply it and use it for His glory. Quando você entrega a sua vida para Ele, você irá multiplicar e viver para Ele. When you step into the offering plate, Quando você entra dentro do prato de ofertas, you can know that God can do more with your life than you could ever do with it. você sabe então que Deus pode fazer com a sua vida muito mais do que você podia imaginar. And when you say this is His church, E quando nós dizemos que esta é a sua igreja, this church belongs to Jesus. esta igreja pertence a Jesus, You can know He can do more with it than you could ever imagine that He could do, than you can do with it. você pode saber que com Ele você pode fazer muito mais do que você jamais podia imaginar conseguir fazer.
So practically speaking, Assim, falando de uma maneira prática, look for someone to encourage and pass the baton. procure por alguém para encorajar e passar o bastão. Never do ministry alone, do it with others. Nunca faça ministério sozinho, sempre faça com outros. Invite people with you when you serve him. Convide pessoas com você quando você estiver servindo. Let them learn by watching and hearing your heart. Deixe eles aprenderem ao observar e perceberem o seu coração. It is easier to do it by yourself. É mais fácil fazer por si mesmo. I would rather just do it by myself. Eu prefiro fazer isso por mim mesmo. But if you take the risk Mas se você tomar o risco and develop another disciple, e desenvolver um outro discípulo, another leader, um outro líder, and invite them in the journey with you, e convidá-los para uma jornada com você, God will do amazing things. Deus irá fazer coisas maravilhosas. And the future will be even better than the past. E o futuro será ainda melhor do que o passado. Amen? Amém? We have to take the risk. Nós temos que tomar o risco, Pass the baton. passar o bastão. Why? Por quê? Because we belong to Jesus. Porque nós pertencemos a Jesus. And whatever happens, E o que quer que aconteça, he's going to love us no matter what. Ele irá nos amar de qualquer maneira.